Matrizes. As matrizes, elas são correspondentes aos vetores, né? Implementam também um tipo homogêneo, né, de dados. A funcionalidade é bem parecida, né, com a dos vetores, porém ela acrescenta mais uma dimensão, né? No nosso caso aqui, em Visual G, a gente vai ver duas dimensões, né, matriz com duas dimensões. Porém, é possível implementar matriz com n dimensões. Nas matrizes, é possível manipular qualquer par de linha e coluna, usando os índices. Nos vetores, né, que nós vimos anteriormente, a gente tem um índice para manipular, né, a posição daquela variável, né, daquele vetor. Então, o vetor é uma única variável que tem um tamanho qualquer, né, por exemplo, indo de 1 a 10, são 10 posições, e eu tenho esse índice, né, que pode variar de 1 a 10 para me indicar qual posição desse vetor eu quero ter acesso. Na matriz, a gente tem um par de posições, né? Aí, por exemplo, né, uma variável tabela 3,2 representa o valor que foi armazenado na posição da matriz, declarado como tabela, né, onde tabela é o nome da matriz, na linha 2 e coluna 1. Então, eu não tenho só mais um índice, né, para manipular. A única diferença das matrizes para os vetores é que eu acrescento mais, pelo menos, né, mais um índice. Então, eu tenho aqui, né, imaginando que isso seja uma matriz, né, tabela 3,2, eu tenho aqui uma tabela com 3 linhas e uma tabela com 2 colunas. Então, cada uma das 3 linhas terá 2 colunas. Uma matriz ela é representada pelo seu nome e pelo tamanho, dimensão, expresso entre colchetes. Então, o primeiro número aqui representa o número de linhas e o segundo representa a quantidade de colunas que cada linha dessa irá possuir. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma matriz. Então, imagina só, aqui eu tenho uma matriz qualquer, né? Ela pode se chamar tabela. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas por 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E se essa matriz para mim, se o nome dela for tabela, eu consigo acessar, por exemplo, dessa forma, tabela 4,3, esta posição aqui da matriz, ó. Linha 4, né? 1, 2, 3, 4, coluna 3, 1, 2, 3. Esta posição eu consigo acessar dessa forma, com o nome da matriz e o índice, né, que corresponde à linha e à coluna. Então, olha a sintaxe, né, como que fica. Então, eu tenho o nome, né, da matriz, aqui. A semelhança com o vetor é tão grande que a gente a linguagem até permanece aqui, né, com o nome vetor, só alterando a quantidade de dimensões que a gente passa, né. Então, nome da variável, né, nome da matriz, 2 pontos. Vetor, especificando, né, que é uma variável de múltiplos valores homogêneos. O primeiro índice, 1,8, né, que é a quantidade de linhas, e o segundo índice, 1,5, que é a quantidade de colunas. Então, aqui, olha, eu tenho a quantidade de linhas e aqui eu tenho a quantidade de colunas. Então, se eu quiser acesso a essa matriz na posição 4,3, é linha 4, coluna 3. Por isso que é esse elemento aqui que está circulado. Então, para percorrer essa matriz, né, como nós temos duas dimensões, para eu poder colocar informações, por exemplo, dentro dessa matriz, eu preciso de 2 laços de repetição, né? No vetor, a gente tem um laço de repetição só porque ele só tem uma dimensão. Então, eu percorro o vetor linearmente. No caso da matriz, eu preciso de um laço de repetição para percorrer as linhas e interno a esse laço de repetição das linhas, eu preciso de mais um laço de repetição para percorrer todas as colunas desta linha. Então, por exemplo, eu tenho um laço de repetição aqui que vai de 1 a 8 e ele percorre as linhas aqui. Para cada vez que ele se posicionar em uma dessas linhas, eu tenho um outro laço de repetição que vai de 1 a 5
para percorrer as colunas. Então, o sentido do percurso é esse. Ele chega na linha, se posiciona nessa linha aqui. Aí ele entra no laço de dentro, que percorre as colunas, e faz o percurso dessa forma. Ó, coluna 2, 3, 4, 5. Terminou, ele sai do laço de repetição interno, e o laço de repetição externo incrementa mais um, ele posiciona nessa linha. Aí ele entra no laço de repetição interno, que representa as colunas, e faz o acesso. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou, ele sai do laço interno, vai para o laço externo e incrementa novamente, e aí ele pula para essa linha. E assim sucessivamente, né? Ele faz o acesso à matriz inteira. Bom, para ver isso, né, nós vamos fazer aqui uma pequena prática, já no Visual G, que é desenvolver um algoritmo que preenche uma matriz de 5 por 5 com valores aleatórios e posteriormente imprime na tela essa matriz em formato linha-coluna. Por quê? Se a gente simplesmente colocar para imprimir as informações, ele imprime tudo numa lista, como se fosse um vetor. A gente tem que, a cada quebra de linha, saltar uma linha para que ele comece a imprimir, né, continue imprimindo na linha de baixo. A gente vai ver como que faz isso, como que isso é feito. Bom, aqui já no Visual G, vamos declarar então uma matriz, né? Eu vou chamar de M vetor de inteiro. Só que vai ser 1.5, né, que é o que pedia o exemplo, né, percorrer uma matriz de 5 por 5, então 5 linhas por 5 colunas, né? Lembra lá no vetor que a gente tinha uma variável para percorrer para fazer um laço de repetição e automatizar o percurso dentro do vetor? Então, aqui nós temos duas variáveis, como eu já disse, né, como já foi dito, uma variável percorre as linhas e outra variável percorre as colunas. Então, duas variáveis. Agora, eu preciso de um laço de repetição para percorrer as linhas. Então, para ir de 1 até 5, faça fim para. E para cada linha, né, como eu já mostrei lá como é feito o percurso, ele se posiciona em uma linha e percorre todas as colunas dessa linha, para depois mudar a linha. Então, por isso que a gente faz um laço de repetição dentro do outro laço de repetição. Então, esse laço de repetição, para mim, do I, ele representa o percurso nas linhas. Então, eu vou fazer um laço de repetição para o J, que vai ser o laço de repetição que vai controlar as colunas. Agora, aqui sim, eu já posso fazer aqui matriz, né, na posição IJ, recebe, vamos colocar valores de 0 a 99, né? Então, assim eu faço, né? Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, linha 1, coluna 5, aí terminou o laço aqui de dentro, perceberam que só andou coluna, né? Aí ele sai desse laço e vira linha 2, coluna, aí entra no laço de novo aqui de dentro. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 4, linha 2, coluna 5. Aí ele sai desse laço, volta para cá, incrementa de novo o laço da linha, vira linha 3, aí ele entra no laço das colunas de novo. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 3, coluna 4, linha 3, coluna 5. Sai desse laço, termina nesse laço, vem para cá, a linha recebe mais um, né? Vira linha 4. Aí ele entra nesse laço de novo e começa de novo. Então, linha 4, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Termina esse laço, sai, volta para esse, se incrementa, vira 5, né? Aí, linha 5, aí entra nesse laço novamente. Linha 5, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Aí sai desse laço. Aí ele vem cá, né? O I seria 6. O 6 não está mais até 5. Então, ele sai desse laço também. Então, aqui, né? Ele preenche a matriz com esses valores. A gente pode até executar aqui para ver, porém não tem, né? A gente não vai ver na tela o resultado, mas dá para a gente ver aqui, ó.
Então, olha lá, linha 1, coluna 1, ele sorteou 82. Linha 1, coluna 2, 48. Linha 1, coluna 3, 82. Linha 1, coluna 4, 48. Coincidência aqui, né? Linha 1, coluna 5, 89. Linha 2, coluna 1, 11. Linha 2, coluna 2, 56. Linha 2, coluna 3, 9. E assim sucessivamente. Aí, completando, né, a prática, o exercício pedia, depois que preencher, né, a matriz com números aleatórios, mostrar essa matriz no formato linha e coluna. Então, como que eu faço isso? Eu vou percorrer essa matriz novamente. Então, para I de 1 até 5, faça. Para J de 1 até 5, faça. Agora aqui eu vou escrever, né? M na posição I, J. Olha, eu vou deixar um erro aqui, né? Vou deixar dessa forma, para a gente ver como que ele escreve se a gente não tratar, né, a questão de linha-coluna para aparecer uma matriz. Então, olha só que ele escreve todos os valores, né? Uma matriz de 5 por 5 tem 25 valores. Ele escreve tudo como se fosse um vetor. Por quê? Porque eu não tratei isso, né? Eu simplesmente mandei imprimir os 25 valores. Para que aconteça isso que eu estou falando aqui no vídeo o tempo todo, né, de linha e coluna, né? Linha 1, coluna 1, 2, 3, 4, 5, depois ele muda para a linha 2, para que ele mostre isso, cada linha em uma linha diferente, ou o valor das 5 colunas cada hora em linhas diferentes, eu preciso, a cada vez que ele terminar de imprimir todas as colunas que estão nesse laço interno, ele sai desse laço interno, volta para o laço de fora, para o laço do I, eu posso pular uma linha. Aí ele muda o I para outro valor e entra dentro desse laço aqui e começa a escrever em uma linha diferente, né? Aí eu consigo esse efeito, né, de tabela. Então eu tenho linha 1, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Ele sai desse laço aqui de dentro, encontra o escreva L e pula para a linha de baixo. E começa linha 2, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Termina esse laço que está selecionado, sai, encontra o escreva L e pula uma linha e vai para linha 3. Aí linha 3, coluna 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Aí eu consigo, né, representar desta forma, representar como uma matriz no modelo linha e coluna.